Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, alunos, estudantes da educação básica. Boa noite, alunos de graduação, licenciatura em música. Boa noite, professores de artes, professores de história, colegas musicistas. Boa noite aos meus alunos de canto. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nessa live. Para mim, para nós, eu acho um prazer muito grande falar de Chiquinha Gonzaga. Esse projeto foi viabilizado através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no município de Brusque. Meu agradecimento à Fundação Cultural de Brusque por proporcionar que esse projeto seja apresentado. Eu quero agradecer a todos vocês que ajudaram na divulgação. Eu quero agradecer a todas as fontes as quais eu pesquisei, utilizei para entender um pouco mais, para aprender um pouco mais. Antes de nós iniciarmos, eu quero apresentar o Sérgio, para quem não conhece, amigo meu, parceiro musical há mais de 15 anos, eu acho, compositor também, maestro, pianista, professor de artes e principalmente, para mim, o que é mais importante, correpetidor. O que é um correpetidor? Correpetidor é um pianista que acompanha o cantor, porque é muito diferente você fazer uma peça solo e você acompanhar um cantor, porque parece que o cantor tem vontade própria. Então a gente foi refinando o nosso fazer musical ao longo dos nossos trabalhos, das nossas parcerias musicais. Muito obrigada por abraçar comigo esse projeto. Também quero agradecer ao Jair, que está atrás das câmeras do computador, o responsável pela parte técnica, que vai fazer com que tudo aconteça com a maior tranquilidade e sem interferências, né, Jair? Obrigada, Jair. Eu sou Tatiane, então fui a proponente deste projeto. Essa semana alguém me perguntou por que eu escolhi Chiquinha Gonzaga. Eu já vou falar sobre isso. Eu sou professora de canto, eu sou regente de coro. Atualmente nós estamos bem parados por conta da pandemia, mas trabalho como regente de coro. Eu fui professora de artes na educação básica, eu fui professora nas disciplinas relacionadas à voz, nos cursos de música e teatro na universidade, e eu sou cantora. Mais uma vez eu afirmo que é um prazer muito grande falar de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher exuberante, em todos os sentidos, não só na sua vida pessoal, na sua postura, mas na sua música. Ela venceu barreiras, ela foi pioneira na arte e em outras questões que não estão diretamente relacionadas ao meio artístico. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher que viveu à frente do seu tempo. Alguns historiadores falam que a personalidade de Chiquinha Gonzaga não era condizente com o século que ela nasceu. Francisca Edviges Neves Gonzaga. Chiquinha Gonzaga era filha de um militar de uma família ilustre no Segundo Reinado. Seu pai chamava-se José Basileu Neves Gonzaga. Sua mãe era filha de escrava. Então, Chiquinha Gonzaga era mestiça, neta de escrava alforriada. Sua mãe chamava-se Rosa Maria Neves Lima. Pelo fato dela ser mestiça, essa relação amorosa, esse casamento dos seus pais não foi bem visto, não foi bem aceito pela família por parte de pai. Porém, ela teve a sorte de ser afilhada de Duque de Caxias. Por conta disso,
mesmo sendo mestiça, ela teve toda a educação de uma dama de salão na época. Ela aprendeu a ler, a escrever, a fazer cálculos, ela estudou matemática, ela estudou catecismo, ela aprendeu francês e ela estudou piano. E ela estudou piano com o renomado maestro Lobo. Ela estudou piano erudito, porque essa era a formação dada, né, na classe de piano, com o maestro Lobo. Aos 11 anos, ela compôs Canção dos Pastores, que era uma cantiga de Natal, num formato mais erudito, de acordo com o que ela estudava. Apesar de ter essa formação erudita no instrumento, Chiquinha Gonzaga tinha contato com as rodas de escravos durante a sua infância. Ela assistia às umbigadas, ela assistia às rodas de lundu. Toda essa ascendência afrodescendente que ela tinha era manifestada ali naquela prática que era comum entre os escravos. E Chiquinha Gonzaga cresceu vendo todas essas coisas e tendo muito contato com esses ritmos de matriz africana. Chiquinha Gonzaga foi pioneira em muitos sentidos. Ela abriu alas na arte, ela abriu alas na música. Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a compor mesclando a música erudita com a música brasileira. Tanto que no dia 17 de outubro nós comemoramos o Dia da Música Popular Brasileira. Ela é a mãe da música popular brasileira. Chiquinha Gonzaga foi a primeira pianista a se apresentar e receber honorários por isso. A primeira pianista de profissão foi ela. Chiquinha Gonzaga foi a primeira professora de piano que vivia desse rendimento. Ela dava aulas de piano como ganha-pão. Chiquinha Gonzaga foi a primeira chorona do Brasil. O que é chorona? Era uma mulher que executava choro no instrumento. Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a fazer isso. Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestrina do Brasil. Nunca uma mulher havia estado à frente de uma orquestra, regido uma orquestra. Quando Chiquinha Gonzaga esteve no papel de maestro, a imprensa não sabia como chamá-la. Não existia um feminino para maestro. Ela foi a primeira mulher a exercer essa profissão. Ela abriu alas no mundo da música, no mundo político, na sociedade em que ela estava inserida. Ela abriu alas para a mulher exercer outras atividades, além daquelas que ela exercia no âmbito familiar, cuidando da sua casa. Chiquinha Gonzaga foi abolicionista e uma defensora das causas populares. Então, respondendo à pergunta que me foi feita, Chiquinha Gonzaga foi uma mulher impressionante. E esse foi o motivo de eu ter escolhido ela como tema desse projeto. Nada mais justo do que a gente iniciar musicalmente essa live fazendo a música que intitula-se O Abre Alas. Era uma tarde de fevereiro de 1899. Chiquinha Gonzaga estava na sua residência no bairro Andaraí, no Rio de Janeiro, e a sede do Cordão Rosa de Ouro ficava próxima e ela estava escutando o ensaio do cordão. Com toda a simplicidade do mundo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela sentou ao seu piano, ouvindo o ensaio e compôs O Abre Alas. O interessante é que nessa época o carnaval não tinha música própria. A elite comemorava a portas fechadas, nos bailes mascarados,
ao som de habaneiras, quadrilhas, polcas, mazurcas, que era o que se tocava para se dançar naquela época. O povo não tinha acesso aos bailes mascarados da elite. O povo comemorava na rua, ao som de gritos, de vaias, ao som da percussão do Zé Pereira, e o povo reaproveitava várias canções para seguirem, caminhando na rua e pulando e cantando, desde música folclórica, hinos patrióticos, cantigas de roda, áreas de ópera, até marcha fúnebre, que todos conheciam, alguém puxava cantando e eles seguiam cantando nessa procissão. O mais interessante, quando Chiquinha compôs O Abre Alas, ela foi, mais uma vez, pioneira e foi a mãe de um gênero novo, que foi a canção carnavalesca. Porém, ela não tinha noção disso, porque o carnaval só passou a ter música própria 18 anos depois. Então ela criou um gênero musical 18 anos antes dele existir. É impressionante o que essa mulher fez. Então, devido a essa importância histórica, nós abriremos a live de hoje com O Abre Alas. Uma canção tão singela e foi a responsável por um feito tão inédito como criar um gênero novo. Impressionante. Chiquinha Gonzaga, conforme eu expliquei, as nossas lives serão sequenciais e, na medida do possível, eu vou contar a história da vida dela de forma linear. Mas as composições que nós interpretaremos não serão feitas de forma linear. Chiquinha Gonzaga, ela batalhou muito contra muitos conceitos, contra muito preconceito, que é um conceito preconcebido, contra muitas normas ditadas pela elite que governava. Aquelas normas veladas que feriam a moral e os bons costumes ditados pela elite. Um exemplo de algo que feria a moral e os bons costumes tem a ver com o carnaval. O precursor do carnaval foi o entrudo. O entrudo era um jogo praticado desde o período colonial, que ele tem uma tradição pagã. Ele vem lá do período medieval, ele era praticado no Brasil desde o período colonial, mas a origem dele é lá no período medieval. No entrudo, que acontecia alguns dias antes da Quaresma, o povo nas ruas se jogava
líquidos uns nos outros, desde café, groselha, tinta, os famosos limões de cheiro, até urina. O povo jogava farinha, jogava polvilho. O entrudo é como se fosse uma libertação, uma explosão de sentimentos, aqueles sentimentos que ficavam trancados o ano inteiro. As pessoas, o povo, se libertava, ia para as ruas e tinha essas práticas, participava do entrudo. A elite não fazia isso nas ruas. A elite fazia isso no seu âmbito familiar, dentro de portas fechadas. As pessoas tinham as mesmas práticas do que o povo, porém ela não se misturava com o povo. Então era esse tipo de hipocrisia que Chiquinha Gonzaga se levantou e veio para quebrar barreiras. A próxima canção que nós vamos fazer fez parte da Burleta Forrobodó. Burleta é uma comédia musicada, é um teatro engraçado onde as pessoas também cantam e tem música instrumental. Então, Forrobodó foi um escândalo quando ela foi apresentada. Forrobodó escandalizou principalmente a elite por várias questões, mas principalmente porque ela era repleta de brasilidade. Entende-se que Chiquinha Gonzaga traduziu em gíria sonora o Rio de Janeiro na época, compondo Forrobodó. Forrobodó colocou em cena personagens que até então nunca estiveram num palco. A gente precisa lembrar, ou a gente precisa saber, que naquela época os grandes centros eram, conforme os historiadores, europeizados. O que era valorizado era a cultura com tradição europeia, era a música europeia, principalmente a francesa, mas a música europeia no geral. Então, Rio de Janeiro era europeizado. A música que se fazia nos locais formais de se fazer música era a música europeia. Chiquinha Gonzaga veio para trazer brasilidade, para quebrar com esse sentimento europeu, com esse sentimento que o que é brasileiro não é bom. E Forrobodó colocou em cena vários personagens cheios de brasilidade, como o mulato pernóstico, o mulato insolente, o mulato cheio de si, a mulata malcriada, a prostituta francesa. Gente, colocar uma prostituta em cena, ela estava vestida, mas era um papel de prostituta francesa. O ladrão de galinhas, o mulato capoeira, valentão, o português. Então, todos esses personagens foram colocados em cena pela primeira vez num palco e eles contracenavam juntos. Então, era um forrobodó. Forrobodó fez tanto sucesso que depois da sua estreia, a peça teve mais de 1.500 apresentações seguidas. A canção que nós escolhemos para fazer é Não Se Impressione, ou também conhecida como Forrobodó de Maçada. De maçada, na gíria daquela época, quer dizer com o nosso jeito, com a nossa malícia, ou o tango do guarda noturno. Essa música foi a mais importante, uma das mais importantes
da Burleta Forrobodó. Com vocês, Forrobodó de Massada. Foi composta em 1911. Lembrando que o país estava ocupado, que o Brasil estava ocupado culturalmente, que o que imperava na arte, na música, eram questões com tradição europeia. Chiquinha Gonzaga trouxe para a música brasileira muita brasilidade, muitos elementos da terra. Um fato bem interessante é que ela dava nome indígena para muitas das suas composições, no sentido de valorizar aquilo que veio da terra, valorizar as coisas do nosso Brasil. Voltando a falar da vida pessoal de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga seguiu seus estudos, continuou estudando com o maestro Lobo e aos 16 anos ela foi dada em casamento por seu pai. Contra sua vontade, ela casou-se com um militar. Essa pessoa era de família importante, era de uma família ilustre. Ele era oficial da Marinha Mercante. Chiquinha Gonzaga se casou. Seu pai, como presente de casamento, lhe deu um piano para alegria dela e tristeza do marido, porque ele não gostava de música. Seu marido chamava-se Jacinto Ribeiro do Amaral e era 8 anos mais velho que ela. Ele encarava o fazer musical de Chiquinha Gonzaga como se fosse um rival no seu casamento. Então, por esse motivo, ele não fazia questão nenhuma que ela fizesse
música, que ela se envolvesse com música. Mas ela continuou tocando, ela continuou praticando. No ano seguinte ao seu casamento, nasceu seu primeiro filho, João Gualberto. Então, Chiquinha estava com 17 anos e um filho de Jacinto. No ano seguinte, nasceu Maria do Patrocínio. No mesmo ano, Jacinto fez sociedade com o então Barão de Mauá para exploração do navio São Paulo, que era um navio fretado pelo governo. Esse navio tinha como tarefa levar armas, soldados e escravos para a Guerra do Paraguai. Por ordens do seu marido, ela o acompanhou em algumas viagens, a contragosto, porque ela deveria viajar reclusa nos seus aposentos e não se envolver com música. E ela assim o fez. Num desses retornos do navio, Chiquinha Gonzaga pegou o seu filho mais velho, que tinha acompanhado ela na viagem, e voltou para a casa dos pais, onde havia ficado Maria do Patrocínio. Porém, seus pais não aceitaram que ela deixasse o marido e voltasse para casa. E, junto com isso, ela descobre que estava grávida do terceiro filho. 18 anos, 2 filhos e mais um bebê a caminho. A gente vai continuar a história dela um pouquinho mais para frente. Agora vamos falar de elementos brasileiros. Não tem nada mais brasileiro do que alguns elementos presentes na nossa culinária, certo? A gente tem um Brasil muito grande, com regiões muito diversas, com clima, com costumes, com o povo muito diferente, com os pratos típicos muito diferentes um do outro. Mas tem um prato que representa o Brasil nacionalmente, que é a boa feijoada, a boa e velha feijoada. Chiquinha Gonzaga compôs uma música chamada Feijoada do Brasil, que fala de elementos do nosso Brasil, que fala de coisas simples, que constam nesse prato brasileiro. A Chiquinha Gonzaga compôs essa música, também fez parte da Burleta Forró-Bodó, juntamente com a que nós apresentamos anteriormente. Essa música estreou em março de 1904, só que anos depois ela foi adaptada para ser apresentada em Portugal, fazendo parte da montagem da revista 3 Atos Cai Lá. Ela foi apresentada na cidade do Porto em novembro de 1908. O autor da burleta, Tito Martins, adaptou-a para o meio português e Chiquinha foi responsável por toda a parte musical dessa burleta. Então, Feijoada foi apresentada nessa readaptação. Quando ela retornou ao Brasil, em 1909, no ano seguinte, ela foi entregue para publicação. Então, apreciando todos os elementos da nossa culinária, da nossa cultura brasileira, apresentamos Feijoada do Brasil.
foi fazendo fama, demorou para isso acontecer, como a gente vai ver lá no dia 10 de março, mas conforme ela foi fazendo fama com as suas composições, ela foi sofrendo perseguição por parte da sua família. A sua família entendeu que isso era uma afronta, uma mulher compor e vender partitura. A gente tem que lembrar que a sociedade era extremamente patriarcal, que a mulher praticamente não era nada. A gente vai ver no decorrer da nossa live de hoje, da live seguinte, que o fato de ter sido uma mulher a libertária da música popular brasileira é muito significativa. E Chiquinha Gonzaga, ao mesmo tempo que ia se libertando, ela ia libertando a sua música. Romper com os padrões que eram impostos musicalmente falando para as composições da época, quebrar aquelas normas, quebrar aquelas regras, não era muito diferente do que desobedecer um marido, ou do que desobedecer um pai, ou de desobedecer um costume velado, mas que deveria ser feito assim porque era assim e não tinha uma explicação melhor. Chiquinha Gonzaga foi libertária, ela libertou a música brasileira e ela se libertou. Ela se libertou de várias amarras que foram oprimindo ela como mulher, ela como compositora. A família dela entendeu isso como uma afronta e a família dela roubava as partituras que os moleques escravos na época vendiam de porta em porta e dava fim. Então a família dela foi responsável em destruir muitas partituras, muitas cópias das composições na época feitas por ela. As composições de Chiquinha eram originais, elas falavam de elementos que ela via, que ela presenciava, de elementos como a feijoada, de elementos presentes no nosso Brasil, elementos do nosso cotidiano. Como última apresentação musical de hoje, a gente vai trazer uma canção que Chiquinha compôs num outro momento da sua vida, quando parece que tanto sofrimento já tinha terminado, pelo menos já estava, começando a diminuir, tanta perseguição, tanto preconceito. Ela estava numa fase transbordante. Ela estava enamorada, estava apaixonada e era recíproco esse sentimento. Ela havia encontrado o amor da vida dela. Então vocês vão perceber no decorrer dessa canção que ela tem um caráter bem diferente das três primeiras que nós fizemos. É uma canção mais romântica. A letra dessa canção foi escrita pela própria Chiquinha. Não é usual nós encontrarmos composições com letra e música dela. Não era comum ela escrever as letras. Então, Os Namorados da Lua, com letra e música de Chiquinha Gonzaga, foi publicado em fevereiro de 1900 e também foi publicado em Lisboa em 1910. Com vocês, Os Namorados da Lua.
Boa noite, sejam bem-vindos à segunda live do projeto Chiquinha Gonzaga, exuberante na vida e música. Chiquinha Gonzaga havia abandonado o marido por diversos desentendimentos e porque ele não gostava de música e não gostava que ela fizesse música. Obrigou ela a viajar embarcada algumas vezes. Numa dessas voltas, ela pegou o seu filho mais velho, João Gualberto, e voltou para a casa dos pais. Abandonou o marido. Porém, seus pais, principalmente seu pai, não aceitou que ela deixasse seu marido e, junto com isso, ela descobre que estava novamente grávida. Volta para o marido, nasce seu terceiro filho, chamado Hilário, mas os desentendimentos continuam. Na verdade, o casamento já estava fracassado há muito tempo. Ela se apaixona por um engenheiro chamado João Batista de Carvalho. Então, sai definitivamente de casa. Por conta disso, o seu marido entrou no tribunal eclesiástico com uma ação judicial de divórcio perpétuo, alegando adultério e abandono de lar. Para a gente conseguir ter ideia do que isso significou naquela época, a gente tem que lembrar que o divórcio foi oficializado no Brasil em 1977. Então, foi um escândalo moral ela ter sofrido uma ação judicial de divórcio perpétuo. Por conta dessa ação, ela perdeu a guarda dos 2 filhos mais novos e pôde ficar apenas com João Gualberto. Ela vai, com esse novo amor, morar numa fazenda em Minas Gerais. Algum tempo depois, em 1876, nasce Alice, a quarta filha, de Chiquinha, e ela descobre a traição do seu atual companheiro. Mais uma vez, ela sofre desilusão amorosa. Ela volta para o Rio de Janeiro. Alice fica, ela não pode levá-la junto. Alice fica com o seu, então, ex-companheiro, que dá para sua irmã Henriqueta criar como filha. Inclusive, não temos relatos que ela pôde reencontrar esses 3 filhos, Maria do Patrocínio, Alice e Hilário. Não se tem relatos que ela pôde encontrar esses filhos novamente. Talvez ela nunca mais os tenha visto. Ela volta para o Rio de Janeiro, como a gente fala num bom português, com uma mão na frente e outra atrás e um filho nas costas para ser sustentado. Seu filho estava com 12 anos e Chiquinha com 30. Ela precisava sobreviver, ela era sozinha com um filho, numa sociedade extremamente patriarcal. A mulher exercia um papel secundário, a mulher não provia sustento de família. Ela conseguiu sobreviver fazendo o que ela sabia fazer melhor, música. Ela dá aulas de piano, ela trabalha como pianista em bailes, apesar de ter sido desmoralizada e sofrer muito preconceito moral, ela era uma exímia pianista, então ela tinha a oportunidade de poder trabalhar tocando piano nos bailes. Ela integra um grupo de choro, lembrando que ela foi a primeira mulher chorona a executar o gênero choro no piano. Ela começa a compor para o teatro de variedades, que era o teatro musicado. Chiquinha Gonzaga é, então, a primeira mulher no Brasil a compor para o teatro de variedades. Paralelamente a isso, ela, abolicionista fervorosa, lembrando que ela é filha de mestiça, tem sangue mestiço, ela se junta à Confederação Libertadora, a qual ela apoia financeiramente, além de prover seu sustento de seu filho, ela apoia com recursos a Confederação Libertadora e compra, com o dinheiro da venda das partituras que ela compõe, a alforria de diversos escravos, entre eles o músico José Flauta. Falando de suas composições, a primeira música que nós faremos nessa live chama-se Lua Branca.
Lua Branca é uma das composições mais conhecidas e mais gravadas de Chiquinha Gonzaga, juntamente com outras que nós faremos mais tarde. Lua Branca foi composta também para a burleta Forrobodó. Lembra da primeira live? Forrobodó de Massada e Feijoada do Brasil. O meu docinho. Lembraram? Se não, confere lá. Essas três fizeram parte da burleta Forrobodó. Quando ela escreveu essa canção, os versos foram escritos mantendo o espírito de caricatura da burleta. Então, os versos condiziam com o que os personagens estavam transmitindo. Porém, em 1929, Lua Branca se tornou muito conhecida por causa de uma versão romântica que foi gravada pelo cantor Gastão Formente. Paralelamente a essas duas versões, houve uma terceira chamada Lua de Fulgores. Quando essa versão romântica se popularizou, as pessoas não sabiam que a composição era dela. Estava ocorrendo um plágio, ela não recebia nada, a música dela estava sendo gravada e executada, e ela precisou entrar com um pedido de direitos autorais junto ao SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. A música é minha, essa composição é minha, fui eu que fiz. E ela venceu. Apresentaremos agora essa versão romântica que se popularizou, composta por Chiquinha Gonzaga e com versos desconhecidos. Chiquinha era uma pianista exímia e, mesmo assim, ela buscou ajuda para melhorar a sua técnica ao piano. Ela procurou o pianista português Arthur Napoleão dos Santos. Essa parceria lhe rendeu a primeira peça que ela trabalhou como maestrina. Em 1885, Chiquinha estreia como maestrina regendo A Corte na Roça, escrito por ela, que foi inclusive a primeira peça
de teatro musicado que ela escreveu. Na época, a imprensa nacional não sabia como noticiar esse fato. Uma mulher fazendo assim na frente da orquestra, como se chama isso? Uma mulher conduzindo? Porque não existia um feminino para a palavra maestro. Chiquinha, mais uma vez, pioneira, inovou e foi a primeira maestrina do Brasil. 4 anos depois, ela estreia como maestrina, mas regendo um concerto original para violões. Gente, o violão não era um instrumento benquisto, era um instrumento estigmatizado. O violão era coisa de povão. A elite não tocava violão, a elite não fazia concerto para violão. Então, Chiquinha regeu um concerto escrito originalmente para violão. Falando em escândalo, uma das suas composições teve uma repercussão muito grande na política brasileira. Em 1914, a então primeira-dama Nair de Tefé, que era casada com o presidente Hermes da Fonseca, que era amiga de Chiquinha e que estudava violão, executa no Palácio do Catete, que era a residência oficial do presidente da República, o corta-jaca. A elite entendia que esse ritmo popular, ele era proveniente das danças vulgares que o povo fazia, proveniente das rodas de escravos, e foi um escândalo tão grande que a gente consegue ter uma noção de como os ânimos estavam acalorados por conta do discurso que o então senador Rui Barbosa proferiu na tribuna. Abre aspas. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. Fecha aspas. Wagner era um compositor alemão, diga-se de passagem, o preferido de Adolf Hitler. Lembrando que o Brasil era europeizado e o que era bom, o que valia, era a música europeia. A música que se fazia no Brasil nem era considerada arte. Então, só para a gente conseguir mensurar o tamanho desse escândalo, dessa melodia tão maliciosa, eu vou pedir para o Sérgio fazer a gentileza de tocar um pedacinho. Já devemos ter perdido uns 4 espectadores ali, porque essa escandalosa melodia, ela altera os ânimos da gente. Nunca antes uma música popular havia sido executada na sede do governo, perante todo o corpo diplomático, perante a elite do país, e muito menos pela primeira-dama e muito menos ao violão. Especialistas consideram esse ato como uma alforria da música popular brasileira. Corta-jaca, assim como Lua Branca, que fizemos anteriormente, também está entre as suas músicas mais gravadas e mais conhecidas. Ó Abre Alas também, que fizemos na live anterior. Ela foi composta para o teatro musicado e ela foi chamada originalmente de gaúcho. Ele foi dançado, o gaúcho foi dançado na cena final de Zizinha Machixe.
Ela estreou em agosto de 1895. Posteriormente, Machado Careca, que era ator, colocou versos nessa tão escandalosa melodia. Faremos agora 3 versos escritos com a melodia composta por Chiquinha Gonzaga, o Corta-Jaca. A gente percebe claramente que Chiquinha Gonzaga aproximou o piano do gosto popular. E desde cedo
Ela não hesitava em fazer o que considerava certo, apesar dos padrões impostos pela sociedade dominante. A sua desobediência se traduzia na música como uma forma de contestar um poder que a sufocava, que tentava esmagá-la. Entendendo que as classes sociais tinham os espaços claramente definidos. Chiquinha não teve receio em trazer para o salão a música que se fazia nas ruas. Conforme a biógrafa da compositora, Edinha Diniz, ao mesmo tempo que se libertava, ela libertava a música. Chiquinha já era uma compositora bem-sucedida. A sua música era executada em várias partes do Brasil. Inclusive, ela precisou se autoafirmar constantemente, pois muitos não acreditavam que uma mulher era capaz de compor daquele jeito. Que era um homem que compunha e ela colocava a autoria como sendo dela. O seu trabalho como compositora foi constantemente explorado e plagiado. Há relato de uma viagem que ela fez, onde ela estava em Berlim, e encontrou em Berlim partituras suas reproduzidas sem autorização. Cansada de ter o seu trabalho explorado, ela funda a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, em 1917. Lembra que ela precisou requerer a autoria de Lua Branca? Fui eu que compus. Foi através da SBAT. Mais uma vez, Chiquinha foi pioneira, porque foi a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais no Brasil. Não existia nada desse teor, com a finalidade de resguardar os direitos autorais. Falando em Berlim, a próxima canção que nós faremos foi editada também na Alemanha, em 1911. Na Alemanha, ela recebeu versos de Fräulein Schatka. No Brasil, ela foi publicada em 1901. O seu editor a chamou como cançoneta de salão. E nós estávamos conversando antes da live, nessa peça chamada A Morena, que tem como sua estrutura uma habaneira. Vou pedir para o Sérgio tocar, então, parte dessa habaneira para a gente perceber. Obrigada. Então, a estrutura da peça foi montada com esse padrão, mas Chiquinha trouxe para um baixo de rabaneira um batuque africano na mão direita. Pode fazer a gentileza, Sérgio? A gente já percebe claramente música brasileira aqui, né? É muito claro. A música intitula-se A Morena. Na primeira década do século XX, a morena e a mulata eram muito populares como temas de canções. E essa canção especial, ela ficou muito famosa. É por esse motivo que nós executaremos A Morena.
Voltando a falar da vida amorosa de Chiquinha Gonzaga, 22 anos depois que ela voltou ao Rio de Janeiro, ela já era uma senhora, então com 52 anos, ela conhece o músico português João Batista Fernandes Lages. E foi amor à primeira vista. Inclusive, conta-se que ela assistiu esse músico se apresentando juntamente com outros músicos, e eles conversaram, e ele deu para ela uma fotografia sua autografada. Esse relacionamento iniciou, porém, havia um empecilho moral tremendo. Como eu falei, Chiquinha estava com 52 anos e João Batista com 16. Isso mesmo, vocês não escutaram errado, 16 anos. Para evitar mais um escândalo, esse penso que talvez fosse o maior de todos da sua vida, ela adotou ele informalmente como filho, nada como um jeitinho brasileiro de resolver as situações, e mais tarde ela registrou João Batista como seu filho. Então eles passaram a viver juntos. Poucas pessoas sabiam do verdadeiro relacionamento que eles tinham. Por incrível que pareça para nós, foi um amor que durou a vida inteira. Eles ficaram juntos por 35 anos, até a morte da compositora, e é a ele que nós devemos a preservação do acervo musical criado por Chiquinha Gonzaga. Como última canção desta live, nós faremos aquela que, para mim, do repertório escolhido para esse projeto, é a mais linda. Foi composta em 1903, durante essa fase de transbordamento amoroso de Chiquinha Gonzaga. Ela foi também publicada em Lisboa, em 1910, e quem escreveu os versos não foi nada menos do que Alberto de Oliveira, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Com vocês, Santa.
para nós é um prazer imenso trabalhar com a história, com composições de uma mulher tão incrível. Lembrando que, na época que ela nasceu e viveu, a música nacional não era considerada arte no Brasil. E ela fazia questão de ressaltar o aspecto nacional de suas composições. Chiquinha deixou um legado de aproximadamente 2.000 composições e foi maestrina em 77 peças de teatro musicado. A biografia dela consta na biografia das 20 personalidades mais importantes para a história do Brasil. Ela foi pioneira em vários quesitos, como pianista, a trabalhar como profissão, tocando piano, como professora de piano, dando aulas para se sustentar, quando a mulher era reservado o papel de fazer música, mas no local que lhe era devido, na vida privada. A mulher não fazia música fora da vida privada. A elite, né? As mulheres da elite não faziam música fora da vida privada. Ela foi a primeira compositora de marcha carnavalesca, estreou um gênero novo sem saber. Ela foi a primeira compositora a mesclar o popular com o erudito, tanto que nós comemoramos o Dia da Música Popular Brasileira no dia 17 de outubro, que foi o dia que ela nasceu. Ela foi a primeira mulher chorona. Ela foi a primeira mulher a compor para teatro musicado. Ela foi a fundadora da SBAT, que é um órgão que resguarda os direitos do compositor. Ela foi abolicionista. E muito mais do que isso, além de prover o seu sustento e o sustento de seu filho numa sociedade extremamente patriarcal, ela contribuiu financeiramente com a Confederação Libertadora e comprou a alforria de diversos escravos. Por esses e tantos outros motivos, esse projeto intitula-se Chiquinha Gonzaga, exuberante na vida e música.